Olá, eu sou Sheine Manfro, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 2 de março: aprenda na dor ou no amor. A vida é uma grande mestra e ela nos ensina de duas maneiras poderosas, pela dor e pelo amor. Já dizia minha mãe, incrível como posso ouvir sua voz me trazendo mais uma vez uma grande sabedoria. Em cada experiência, em cada desafio, em cada momento de alegria ou tristeza, há uma lição esperando para ser aprendida. E entenda que isso não é mais uma frase clichê. É preciso esmiuçar as entrelinhas e trazer essa sabedoria para nosso interior. A dor, embora difícil, é um professor severo, mas eficaz. Ela nos obriga a olhar para dentro de nós mesmas, a enfrentar nossos medos, a questionar nossas crenças e a crescer de maneiras que nunca imaginávamos ser possíveis. Cada lágrima derramada, cada coração partido, cada obstáculo enfrentado, tudo isso molda e fortalece nosso caráter. A dor nos ensina a perseverança, a resiliência e a capacidade de nos reerguer, mesmo quando tudo parece perdido. Por outro lado, o amor é um professor gentil e carinhoso. Ele nos mostra o melhor de nós mesmas, nos inspira a ser mais generosas, compassivas e verdadeiras. O amor nos ensina a valorizar os pequenos momentos, a celebrar as conquistas e a encontrar alegria e beleza nas coisas simples da vida. Ele nos conecta aos outros, nos dá um senso de pertencimento e nos lembra da beleza da humanidade. Aprender pelo amor é doce, leve e sábio. Nós temos o poder de escolher como desejamos aprender. Nem sempre poderemos evitar a dor, mas podemos escolher usá-la como experiência e como referência para os desafios que virão. De uma forma muito mais gentil, podemos aprender pelo amor e, ao ver os erros e questões alheias, podemos trazer esse olhar de fora e, de certa maneira, usar isso como sabedoria em nossas vidas. Seja lá qual fase esteja vivendo, abrace-a com coragem e sabedoria. Permita-se sentir, aprender e evoluir. Quanto antes você se permite isso, antes você vira a página. Essa é a mensagem do dia 2 de março. Aprenda na dor ou no amor. Incrível como eu lembro, e ao falar isso, vem a voz da minha mãe na minha cabeça. Eu cresci ouvindo essa frase, aprenda na dor ou no amor. Por quê? Porque ela falava aquilo que eu deveria fazer e queria que eu aprendesse com a sabedoria dela, com a experiência dela, com a visão dela, para que eu não errasse. Claro que agora, como mãe, eu vejo que em alguns momentos a gente vai orientar, a gente vai falar, a gente vai passar a nossa visão, a nossa expertise, mas nem sempre os nossos filhos vão ouvir ou fazer exatamente aquilo que a gente está falando. E por muitas vezes eu segui, eu sempre fui, eu acredito que eu tenha sido me vejo como uma boa filha, sempre fiz aquilo que minha mãe falou. Em alguns momentos, claro, tive que passar pelas minhas dores e aprender na dor, mas como eu coloquei aqui, quando a gente aprende por amor, é leve, é doce, é sábio, não existe dor, não existe tristeza, não existe sofrimento. E muitas vezes a gente cria uma crença, a gente tem uma crença enraizada de que as coisas precisam ser doloridas, de que as coisas precisam ser sofridas, de que eu preciso lutar muito e não que eu precise estar sentada com as pernas cruzadas para cima, esperando as coisas caírem do céu. Não vá a um extremo e nem ao outro. Eu quero te levar ao caminho do meio. Sempre será esse caminho do meio. Então, assim, é claro que as coisas precisam da nossa dedicação, da nossa atenção. A gente precisa investir nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco, o nosso aprendizado, o conhecimento, o curso, enfim, a gente precisa se dedicar para fazer coisas acontecerem na nossa vida. Principalmente, como a gente falou no dia de ontem, né? Do dia 1º de março, a gente não nasce pronta. Então, a gente precisa dessa dedicação, dessa lapidação do nosso ser.
Mas quando eu me torno sábia, quando eu tenho aquela visão de águia, que a gente já falou sobre a visão de águia esse ano, eu consigo olhar tudo de cima, eu consigo ter uma certa previsibilidade sobre o futuro. Não é um sofrimento, nem uma ansiedade pelo futuro. Não, mas eu começo a perceber, poxa, se eu fizer isso aqui, vai me levar para lá. Se eu não fizer, vai me levar para cá. E aí fica mais fácil tomar decisões. E aí fica muito mais fácil eu viver a vida e ter esses aprendizados de forma leve, doce e sábios. E muitas vezes, em muitos casos, talvez você já tenha passado por muitos sofrimentos para aprender grandes lições. E acredito também que nós, seres humanos, a gente só tem transformações e grandes evoluções como seres humanos em determinados. Eu não quero usar a palavra sofrimento, mas a gente precisa de uma dedicação, de uma atenção maior em alguns momentos para que a gente rompa aquela barreira de crescimento e de evolução. Eu acho que você está conseguindo, eu acho que eu estou conseguindo me fazer entender, certo? Da mesma forma, na natureza, né? Tudo isso, se você for parar para observar, o ovo, os animais, a borboleta, né, um exemplo extremamente clichê, mas exatamente dessa forma. Se eu for lá e tirar a casquinha da borboleta, lá do casulo, ela vai morrer, porque ela precisa criar e desenvolver aquela força dela mesma para ela abrir aquilo, porque quando ela consegue abrir, é no momento que ela consegue bater as próprias asas e voar. Se eu for lá e antecipar esse movimento, ela não vai estar pronta, ela não vai ter força suficiente, ela vai morrer. E isso acontece com a gente também. Então, em determinados momentos, eu preciso ir me lapidando, desenvolvendo as habilidades, né? Como a gente falou no dia anterior, eu preciso estar nesse desenvolvimento para que eu crie aquelas habilidades necessárias para eu romper aquela barreira, para eu romper aquela casca, para eu sair da caixa, para eu expandir, para eu crescer, para eu evoluir, para, enfim, seja pessoal ou profissionalmente. Então, aqui quando eu coloco aprenda na dor ou no amor, é para que você perceba se você não tem hoje crenças enraizadas de que você precisa aprender na dor o tempo todo. Tem que sofrer, tem que terminar relacionamento, tem que deixar o casamento esfriar, tem que, enfim, ter problemas no trabalho, criar maus relacionamentos, deixar as coisas chegarem sempre no limite para que gere um sofrimento, aí você se coloca nesse sofrimento para que você aprenda a lição, para que você comece a olhar para você, para que você comece a cuidar do relacionamento, regar diariamente. Então, observe. Muitas vezes, nem na dor as pessoas aprendem, né? Então, se teve dor, o mínimo que eu, Chayane, espero, falando de mim, é que tenha aprendizado. Porque, pelo amor de Deus, eu não quero viver tudo aquilo de novo. Inclusive, quando um ciclo fica se repetindo na minha vida, eu ligo já a minha luzinha aqui vermelha e fico, e ponto, pronto. O que eu tô precisando aprender sobre isso? O que eu não tô vendo sobre essa situação que de novo tá se repetindo na minha vida? De novo tá gerando um certo sofrimento e eu não entendi ainda o recado. Então, isso faz com que a gente pule de fase. A gente vira a página e próxima etapa da vida. Não precisamos ficar batendo a cabeça, né? No mesmo problema, no mesmo desafio. Vamos mudar a etapa, vamos mudar a fase. Então essa é a nossa mensagem do dia 2 de março. Lembra de deixar tua mensagem aqui no YouTube ou no Spotify ou me mandar no Instagram @chaimanfro. Nos vemos amanhã. Um beijo e até mais.